Queridos, nós vamos ver agora o estudo bíblico baseado em Mateus 23, do versículo 13 em diante, que diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Essa aqui é uma sequência de ais, esse ai é uma palavra de advertência, é uma palavra de juízo, que virá um juízo sobre eles, uma certa vingança do Senhor sobre eles, por causa da forma como eles agem. Então aqui Jesus está condenando a hipocrisia, tá? Antes de qualquer coisa que eles estejam fazendo, está falando sobre o coração dessas pessoas, porque basicamente todas as coisas que Jesus está falando aqui, está falando sobre hipócritas. Gente, isso aqui é tão sério que Jesus aqui fala um capítulo inteiro baseado basicamente na hipocrisia. Deixa eu explicar um pouquinho a respeito da hipocrisia. Olha que Jesus fala que esses líderes, escribas e fariseus, os escribas eram os doutores da lei, aqueles que ensinavam, eram os mestres em Israel, e os fariseus era a parte organizacional da religião, basicamente, tá? Aqui não está falando diretamente dos saduceus, que era um grupo bem menor. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. A hipocrisia, queridos, a hipocrisia está falando sobre falsidade, uma coisa que aparenta, mas é outra coisa. Então isso é hipocrisia. A hipocrisia, ela tem no ser humano a sua morada, porque todas as pessoas, todos os seres humanos têm hipocrisia. Todos os seres humanos são hipócritas de alguma forma, tá? A questão aqui dessa hipocrisia, ela se manifesta de várias formas diferentes, e a questão é que ela tem níveis diferentes de hipocrisia, mas toda pessoa tem o seu nível de hipocrisia. E nós temos que lutar contra esse nível pessoal de hipocrisia. Então, nós temos uma tendência de ocultar as coisas que a gente não quer que os outros vejam em nós. Para isso a gente mente, esconde, distorce, e essa é uma tendência nossa. E esses escribas e fariseus se tornaram peritos nisso. A classe religiosa da época de Jesus se tornou uma escola de hipocrisia. Uma escola de hipocrisia, de tal forma que Jesus vem condenando todas elas aqui, desses mestres da lei, distorcer a palavra de tal forma que ele ensinava a palavra realmente, mas a vida pessoal deles não condizia com aquilo que eles estavam ensinando, porque eles desprezavam as coisas mais importantes da lei. Jesus aqui não está condenando a lei, mas está condenando a hipocrisia desses homens. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, olha ele dizendo de novo, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então, eles devoravam as casas das viúvas, ou seja, eles tentavam conseguir dinheiro, bens, de todas as formas possíveis, até mesmo em relação às viúvas, que eram mulheres que talvez tinham sido deixado alguma coisa para elas poder sobreviver, e esses homens, muitas vezes percebendo que elas tinham uma certa riqueza ou que elas tinham uma certa condição financeira, eles ali sob pretexto de prolongadas orações, ou seja, eles davam um serviço religioso em troca de bens. Eles estavam interessados nos bens. Então, sofrereis mais rigoroso juízo. Então, não é questão apenas de ser julgado e no último dia haver uma condenação. Jesus está falando aqui que o juízo para esse tipo de pessoa que usa da sua religiosidade para conseguir bens pessoais, principalmente em relação às pessoas mais desprivilegiadas, como as viúvas naquela época, essas pessoas terão um juízo mais rigoroso. O Senhor, no dia do juízo, será muito mais rigoroso com essas pessoas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, versículo 15, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é um novo convertido, independente do judaísmo, de qualquer religião.
e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, essa pessoa se tornava pior do que ela era antes de se converter. Então essa religiosidade deixava a pessoa deformada. Jesus não está falando contra a religiosidade, ele está falando sobre a hipocrisia, que as pessoas talvez não fossem hipócritas, mas se tornassem hipócritas depois de se converterem àquela religião. Não é diferente de muitas pessoas que se convertem hoje, ao invés de se converter a Jesus, elas se convertem mais à religião do que a Jesus. De tal forma que elas têm que demonstrar aos outros as coisas boas que elas fazem, as aparências, a roupa que ela usa, elas têm que demonstrar na forma de falar, na forma de sabedoria, às vezes algumas coisas, na forma de ofertar, que elas estão ali em cima, que elas são o top, e em cima disso daqui Jesus está condenando essas aparências. O problema não é a aparência, o problema é o interior não condizer com as aparências, porque essas pessoas, quando se convertiam, se tornavam pior do que eram antes. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 16: ai de vós, condutores cegos. Está falando sobre guias aqui, líderes, né? Que estavam guiando outras pessoas. Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, ou seja, não tem importância. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Eles eram muito gananciosos, queridos. Então, eles falavam costumeiramente aqui que o problema é o ouro. Se alguém jurasse pelo ouro, se tornava devedor do ouro, se não cumprisse o juramento. Ou seja, vai ter que pagar por não ter cumprido o seu juramento, porque se jurou pelo ouro. E eles diziam, se você jurar pelo templo, não tem problema. Mas jurou pelo ouro, vai ter que dar essa quantia em ouro pelo juramento. Porque o juramento era uma garantia. Estou garantindo a minha palavra, que se eu não cumprir, olha, eu fico devedor do ouro do templo. É como se fosse isso. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas o que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Então, quer dizer, a pessoa ficava devendo a oferta que estava sobre o altar se ela não cumprisse a parte dela. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Então, Jesus está dizendo, olha, é muito maior o templo do que o ouro do templo. É muito maior o altar do que a oferta do altar. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Olha o grau da importância do juramento. Nós queremos pegar o céu como garantia, estamos falando a respeito até, Deus é minha garantia. Mas se eu estiver mentindo ou não cumprir o meu juramento, então eu me torno pecador, muito falho diante de Deus. A Bíblia diz que é melhor não jurar, porque após o juramento eu sou obrigado a cumprir aquilo que eu prometi. Ai de vós, versículo 23, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, eram plantinhas ali do quintal deles, talvez, condimentos, que eles plantavam. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então Jesus cita 3 plantas, a hortelã, o endro, o cominho, e fala sobre 3 características que eles desprezavam, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Então, eles estavam desprezando a questão do julgamento de Deus, a questão de serem íntegros, estavam desprezando a questão da misericórdia, estavam desprezando a questão da fé, viver pela fé. Deveis, portanto, fazer essas coisas, ou seja, dar os dízimos aqui em cima mencionados e não omitir aquelas, ou seja, não omitir o juízo, a misericórdia e a fé. Condutores cegos, quais um mosquito engolis um camelo. Então, Jesus está usando uma hipérbole, que é uma linguagem de exagero, para dizer que eles estavam coando coisas pequenas e não deixando passar, mas estavam engolindo coisas gigantescas. E o mais importante era o juízo, a misericórdia e a fé. Versículo 25, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ou seja,
eles limpavam. Jesus está fazendo uma comparação de que eles estavam se preocupando apenas em lavar o exterior do copo e do prato, a parte de fora do prato, mas a sujeira de dentro do prato eles não lavavam. Então é isso que eles estavam fazendo com a vida deles, estavam preocupados apenas com a aparência externa, mas o interior deles estava podre. Versículo 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então aqui Jesus está falando do sepulcro caiado, é o sepulcro que eles pintavam com cal. Por isso fala que caiado, ficavam brancos esses sepulcros. Mas por fora estavam bonitos, mas por dentro estavam cheios de ossos e de toda a imundícia, coisas podres. Versículo 28 diz: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Na realidade, todo homem tem uma tendência à hipocrisia e à iniquidade. Todas as pessoas são hipócritas. Todas elas têm o seu grau de hipocrisia. Isso muda de pessoa para pessoa em grau. Mas todos nós devemos trabalhar nos nossos graus de hipocrisia e sermos o mais verdadeiramente possíveis, semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus. Tá? Isso é conversão. E a conversão não é apenas no fator externo, mas no fator interno. Porque todos nós temos uma tendência de ocultar coisas, esconder coisas, distorcer coisas para que os outros nos vejam bem. Tá? Se a gente tem medo que os outros nos vejam como nós realmente somos. Então há muitas pessoas, e só que isso aqui é muito pesado, porque tem muitas pessoas bancando aquilo que ela não é de verdade, tentando aparentar uma coisa que não é, e você gasta muita energia, muito dinheiro, tempo com isso, sabendo que o mais importante é tratar essas coisas, porque Deus já nos deu as condições de tratarmos essas coisas pelo Espírito Santo e por sua palavra. Ele continua dizendo aqui no versículo 29, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles, para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui, que aqui em cima eles estão dizendo, se nós estivéssemos presentes nos dias dos nossos pais, ou seja, eles estão agindo com todo respeito em relação àqueles que mataram os profetas e as pessoas justas do passado. Enchei, pois, a medida dos vossos pais, ou seja, eles estão basicamente em concordância com o que os pais fizeram, porque ali eles deixam bonitos os túmulos dos profetas, mas ao mesmo tempo eles continuam fazendo o que os pais fizeram. Serpentes, raças de víboras, versículo 33. Como escapareis da condenação do inferno? Jesus está dizendo, vocês estão preocupados apenas com essa vida, mas como que vocês vão fazer a hora que chegar diante do trono, diante do juízo final? Versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então aqui Jesus está falando sobre pessoas que foram mortas ali no passado, e elas foram mortas, e todas elas eram pessoas justas, e inclusive nos dias deles também, olha, porque Jesus diz aqui, ele diz assim, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, ou seja, Jesus está dizendo aqui, ele está falando como sendo Deus aqui, que é ele quem envia esses profetas, os sábios e os escribas, mas que esses homens, tanto no passado como na época deles ali, haviam matado e crucificado
açoitado e perseguido essas pessoas, porque eles falavam a verdade, falavam a justiça de Deus. Versículo 36, em verdade vos digo que todas essas coisas vos hão de vir sobre esta geração. Ou seja, aquela geração pagaria muito caro. Por quê? A geração em que eles viviam na época de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus está falando aqui, Jerusalém, Jerusalém, é um lamento. Embora Jesus esteja sendo tão duro em relação aos escribas e fariseus hipócritas, mas ele está dizendo que Jerusalém tinha um histórico de perseguição aos profetas. E ele diz aqui, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos. Ele está falando do passado, lá no Antigo Testamento. Em quantas ocasiões Jesus já estava agindo, não como Jesus, mas como Cristo, ou talvez como o anjo do Senhor no passado. Ele estava agindo ali sobre Jerusalém para ajuntar esses judeus, para levá-los a uma conversão, a um arrependimento. E até isso vinha desde o passado até na época em que Jesus estava aqui na terra. E Jesus fala assim, eu quis ajuntar vocês como a galinha junta seus pintinhos embaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, vocês não aceitaram isso. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus está profetizando aqui o que ia acontecer com Israel, que a casa, o país deles ia ficar deserto, porque no ano 70, aquela geração mesmo, da época de Jesus, Jesus morre teoricamente no ano 33, mas Jerusalém no ano 70 ela foi sitiada e foi destruída pelo exército do general Tito, ali a comando de Roma, e ela foi toda destruída. Muitos, milhares e milhares de judeus foram mortos, assassinados. Também uma parte deles conseguiu fugir e aí se isolar nas nações, conseguir abrigo entre as nações em volta. E isso aconteceu realmente. Israel voltou a ser país em 1948. Do ano 70 depois de Cristo até 1948, Israel ficou sendo um país deserto. Embora foi habitado por outras pessoas ali, mas não como uma nação mais. Jerusalém mesmo não foi mais dos judeus, tá? Inteiramente. Até hoje, Jerusalém não é inteiramente dos judeus. Jerusalém está dividida ali em 3 possessões. Uma parte é dos judeus, uma parte é dos árabes e uma parte da igreja católica, principalmente, representando a parte dos cristãos. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e ficou realmente, a profecia se cumpriu. Versículo 39. Mas eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo que seus dias aqui na terra, Jesus está falando essa passagem na semana em que ele ia morrer. Então ele disse, vocês não vão me ver mais. Jesus estava ali, Jesus visitou Israel e eles não reconheceram o tempo da visitação. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aqui ele está lamentando a grande oportunidade que Jerusalém teve, que os judeus tiveram de receber a palavra e se converter, mas eles perderam a oportunidade da vida deles. E por consequência disso, de terem matado o Filho de Deus, veio um grande castigo sobre a nação de Israel. Israel foi açoitada duramente pelo Senhor no ano 70 depois de Cristo, e também durante a Segunda Guerra Mundial, acredita-se aí, estima-se cerca de 6 milhões de judeus foram mortos ali na perseguição de Hitler. E então, depois, logo em seguida, meio que ficaram com dó desses judeus, que estavam, o restante, que estava despatriado, e ali arranjaram uma terra para eles em Israel, e ali eles refundaram o país de Israel. Jesus disse, vocês não vão me ver mais. Essa profecia é muito importante, do versículo 39. Até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Paulo explica melhor que no final haverá uma mortandade muito grande de judeus,
durante a tribulação, dos 7 anos de tribulação, principalmente o período final desses 7 anos da tribulação, e que ali acredita-se que 2/3 dos israelitas vão morrer, israelenses, né, hoje são chamados de israelenses, vão morrer, e 1/3 deles, no final, depois de ter sido muito perseguido, eles vão se arrepender dos pecados deles e eles vão reconhecer Jesus como o Messias, como o Cristo de Deus. E eles vão saudar Jesus, pedir a volta de Jesus, pedir o livramento, a libertação que Jesus teria para oferecer para eles. Eles vão solicitar. E ali, durante esse momento de conversão, vai se cumprir a segunda parte daquela profecia de Joel, do Vale de Ossos Secos. A primeira parte já se cumpriu, que é quando Israel se tornou uma nação. Ossos vieram de todos os lados, se reconjuntaram, e ali, que são pessoas que vieram de todos os países do mundo, e ali formaram o corpo de Israel. A pele cresceu, e os músculos e os ligamentos cresceram e se tornou um corpo. Mas hoje Israel é um corpo morto, porque não tem o Espírito Santo na vida deles. Eles estão ocos, tá? De vida, eles não têm vida de Deus neles. Mas Israel se converterá no período final, ali basicamente na batalha de Armagedon. Esse tema a gente vai ver mais detalhadamente mais para frente, no segundo módulo do nosso curso. E ali eles vão clamar a profecia ali do Salmo 118, que está dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E aí eles vão reconhecer que Jesus é o bendito que vem em nome do Senhor, e aí essa parte restante de Israel será salva, tá? Então isso aqui é uma coisa muito linda que Jesus profetizou. Agora nós vemos aqui que Jesus mesmo está tomando o lugar de profeta. Não precisa vir profetas dizendo sobre a destruição de Israel. Naqueles dias do Antigo Testamento, Deus enviou muitos profetas para dizer que Israel ia ser levado ao cativeiro. No entanto, o livro de Hebreus diz, ali logo no começo, que tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, por último nos enviou o Filho. Então o Filho de Deus agora profetiza que Israel seria destruído, que Jerusalém seria destruída, mas que um dia eles voltariam, eles seriam convertidos. E a segunda parte da profecia de Ezequiel, lá do Vale de Ossos Secos, se cumprirá. Eis que o Espírito do Senhor virá sobre eles e dará vida de verdade a Israel. Eles serão salvos. E Paulo fala sobre a salvação dos judeus também. No final, depois de muita dor, eles vão ser salvos, essa parte restante de Israel. Amém? Deus vos abençoe, queridos.